Fala pessoal, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Alex Mendes, sou trader profissional há mais de 5 anos e todos os dias tenho gravado aqui para vocês um overview de mercado, tentando auxiliar no seu dia a dia de trade aí nas suas operações. Então, a gente sempre faz esse overview aqui com o intuito educacional, né, de mostrar as técnicas e também de ajudar a vocês no seu desempenho diário, tá? Principalmente na parte do day trading, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês hoje é sexta-feira, então assim, quem está bem, né, durante a semana, cuidado para não devolver o que ganhou, e quem está mal, não queira ser o herói de resolver tudo num dia só. Então a gente tem sempre que ter essa análise muito crítica, porque às vezes a gente acaba se empolgando, né, ou então se aborrecendo com o mercado, e esses momentos de emoções extremas, eles normalmente são bem prejudiciais, tá, para a nossa vida como trader. Então a gente tem que tentar ser o mais equilibrado possível para não chegar em um dia e devolver o lucro todo que ganhou da semana, ou, no caso que já está numa semana ruim, acabar transformando ela numa semana pior ainda. Tá? Então fica a dica aí, sexta-feira, vamos com calma, vamos pegar leve, porque é assim que se deve trabalhar, minha opinião. Vamos olhar o calendário. O calendário, a gente já pode adiantar aqui que o calendário teve, para surpresa de ninguém, né, a taxa de juros do Banco do Japão foi reajustada para meio por cento, estava anteriormente em 0,25. Isso aqui causou uma movimentação aí na madrugada nos pares relacionados. O pessoal que opera Forex aí viu alguma movimentação nos pares relacionados. Então essa foi a principal destaque aí da madrugada, na minha visão aqui, né? Que não é que tenha sido uma surpresa, mas que pode alterar um pouquinho o cenário de relacionamento de alguns pares de moedas entre si. Tá? Para hoje, a gente tem o que no mercado americano? A gente tem um PMI, tá? Tem PMI de manufatura, PMI composto e PMI de serviços, todos às 11h45. E aí, já ao meio-dia, tá? Vão sair alguns índices aqui da Universidade de Michigan, tá? Com relação à expectativa de consumidor, com relação à expectativa de inflação, tá? E isso daqui tudo que são coisas que podem mexer com o mercado. Outro índice importantíssimo lá nos Estados Unidos, que envolve o desempenho de muitos setores, é esse aqui, tá? Aqui é a venda de casas existentes, tá? Por que esse índice é importante? Porque isso mexe com o setor bancário, tá? No sentido de que boa parte, talvez 99% das casas que são vendidas nos Estados Unidos, são vendidas em cima de um sistema de hipoteca, que utiliza o sistema financeiro. Tá? Então, isso impacta banco. Tá? Uma queda de venda de casa impacta em menos venda de crédito pelo banco. Tá? Por outro lado, todos os setores relacionados à construção, tá, também são impactados se esse índice aqui vem abaixo do esperado. E se a gente tem uma venda de casas aquecida, se o setor está aquecido, isso também para a economia significa que se as pessoas estão comprando e trocando ou trocando as suas casas por outras casas melhores, tá, isso significa uma economia aquecida. Então, esse índice torna-se um bom termômetro para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E entre 11h45, a gente tem uma abertura do à vista às 11h30, e a abertura, logo depois da abertura, né, já às 11h45 e ao meio-dia, sai todas essas informações aqui econômicas do mercado americano. Então, minha sugestão hoje é, quem puder, fica quietinho até meio-dia, meio-dia e 15, por aí, que é mais ou menos quando a gente já vai ter todos os índices divulgados, todas as informações divulgadas, e a gente vai ter mais tranquilidade para abrir nossas operações. Vamos dar uma olhada no mapa de calor aqui de pré-mercado do S&P, a gente vê que está bem misto aí, hoje não tem nenhum grande destaque, aparentemente. Eu não olhei antes, tá, pessoal? Eu sempre abro isso aqui na hora aqui com vocês. Eu não vejo nenhum grande destaque, nem de alta, nem de baixa. O mercado realmente meio neutro nesse momento, tá? Acho que aguardando aí as próximas diretrizes aí, e informações políticas, informações econômicas, tá? Nosso dólar index, tá? Nosso dólar index na madruga, né? Vocês vejam o que ele fez aqui olhando pelos 5 minutos, tá, pessoal? Não vou olhar. Depois a gente olha um prazo mais longo, rapidinho, mas a gente percebe aqui que a gente fez na madruga aqui, ó, 5,5 por cento, 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 5,5 por cento,
um forte movimento de queda, tá? No dólar, forte movimento de queda, encontrou um fundo aqui e agora ele vai se recuperando, tá? Vai tentando voltar. A gente já está quase numa região de 50% desse movimento de queda da madrugada aí. Vamos dar uma olhada no tempo gráfico maior, só para a gente poder se posicionar melhor em relação a antigos suportes, tá? Quando a gente vai para um tempo gráfico maior, a gente tem uma visão, às vezes, bem melhor da coisa e em que pé que a gente está. Deixa eu aumentar esse gráfico aqui, que fica melhor de visualizar, tá? Bom, fica meio rabiscado por causa do zoom. Mas dá para a gente perceber, ó, que onde a gente veio aqui, ó, a gente veio testar uma região de topo anterior dos 60 minutos e veio fechar um gap, né, um fair value gap que estava aqui, ó, dá para ver melhor, formado no dia 18 de dezembro, a gente veio fechar ele. Então, aquela velha teoria de que esses desbalanceamentos, né, quando ocorrem no mercado, essas altas muito abruptas, né, elas normalmente deixam uma zona de liquidez aqui que em algum momento ela tende a ser consumida. Para ficar um gráfico com um pouquinho de zoom a mais, a gente vai no 240, vai no 240 e aí o que vocês podem notar aqui, tá? É exatamente aquilo que eu estava falando. Ó. Um imbalance aqui, uma região desbalanceada aqui, tá? Uma subida bem abrupta e que agora a gente praticamente vem mitigar essa liquidez deixada para trás, tá? E aí aquilo sugerindo, pode estar sugerindo pelo gráfico de 4 horas, a gente vê que a gente já chegou numa região de sobrevenda e a gente está deixando um candle de reversão aqui, tá? Que é um candle que rompeu a mínima do candle anterior, voltou armando uma espécie de trap aqui, tá? Dos vendidos, e que agora a superação dessa máxima aqui desse candle, desse último candle vermelho, tá? Pode impulsionar um retorno aí nas compras, beleza? Então, vamos voltar aqui para a gente dar uma olhada em alguns índices. Mercado cripto, vou dar um overview rápido, não vou perder, entrar em detalhe, mas a gente vê, ó, voltamos a crescer o cap, tá? Deixa eu abrir aqui, vou fazer uma coisa, tá? Ó, o nosso cap de cripto voltou a trabalhar, tá, na alta, o market cap, a gente tem hoje 3,57 trilhões de dólares alocados no mercado de cripto, incluindo todas as moedas, todas as criptos, todos os tokens disponíveis. Tá? Quando a gente vem para tirar o Bitcoin e o Ethereum, a gente chega a 1 trilhão de dólares. O mercado vem realmente numa trajetória de crescimento continuado e deve crescer ainda mais. Tá? Eu falei ontem aqui com vocês para vocês investigarem criptos que estão com solicitações e probabilidades de terem as suas ETFs aí liberadas para estar circulando, porque isso gera a entrada de investidores, né, grandes, tá, nas ETFs, óbvio, repercutindo diretamente no par propriamente dito, na cripto, no token propriamente dito. Mas sempre bom dar uma olhada no projeto, conhecer um pouquinho do projeto antes de alocar teu capital. O Bitcoin segue subindo, né, 2%, 1,98 aí já. Gráfico de uma hora a gente vê que a gente está trabalhando dentro de um range, tá? A gente chegou nessa casa aqui que marcou uma máxima lá no 109, tá? Aqui, ó, 109,500, e a gente segurou, né? Vem segurando aqui para não perder a linha do 100, né? A gente não tá perdendo a linha do 100 no Bitcoin, essa região aqui é uma zona de proteção, tá? Que a gente não está perdendo essa linha do 100 aí. Então tudo indica que voltando a uma trajetória de alta que já está sugerida aqui pelos topos e topos aqui, ó, fundo, topo, fundos e topos ascendentes que a gente já começou a fazer, a gente já consegue identificar, aqui eu vou até tirar isso aqui, a gente já consegue identificar aqui, ó, uma linhazinha de tendência, tá, de alta que coincide com uma leve LTBzinha, formando aí uma espécie de triângulo, tá? Que aparentemente pode ser rompido aí nas próximas horas, pode ser rompido aqui para cima, tá? E que poderia estar nos dando como alvos, tá?
Sempre lembrando que esses alvos aqui são flexíveis, né? Não é uma coisa, vou colocar aqui nesse fundinho aqui, ó, a gente teria aí o Bitcoin com espaço para ir buscar até os 112, tá? Sendo que eu vejo aqui como principal alvo esse aqui que apareceu, de 108.500, porque a gente tem uma zona toda aqui que a gente pode desenhar, que é uma zona de topo. Tá vendo aqui, ó, que tem um fibo lá atrás, que vem lá de trás do diário aqui, esse 108.287. Aí tem esse de 108.500, que é a projeção alternada desse pivô, que ele vai estar rompendo aqui. Quando romper, a gente vai validar esse ponto como alvo. E a gente tem outros alvos maiores aí para o Bitcoin. Então, será que vai lá? Não sei, não sabemos. Estamos aqui para esperar e reagir ao que o mercado for nos dando, as movimentações que os gráficos forem nos dando. Tá? Voltando aos índices, vamos dar uma olhada aqui na Europa como é que está. O GR40, ele está trabalhando aqui numa cunha ascendente, tá? Mas que vem sendo perdido aqui agora. Tá? Se segurar, conseguir segurar nessa média de 8 aqui e armar um pivôzinho aqui, pode jogar ele lá em cima. Tá? Tem um alvo aqui em 21.619, tá? Então pode ser que a gente, mantendo aqui, rompendo esse topinho anterior, a gente pode ser que chegue lá nesse 21.619. Tá? Bolsas, mercado asiático. Mercado asiático, vou botar aqui 30 minutos, fica melhorzinho para 15 minutos. Fica melhorzinho para olhar o dia anterior. O mercado asiático ontem teve uma boa movimentação. A gente vê o HK buscando um topo anterior, tá, pelo 15 minutos. Ontem não teve aquele setup do Ronaldinho Gaúcho na abertura do HK, que finge que vai para um lado e vai para o outro. Ele fingiu e foi mesmo. Então quem ficou esperando ele voltar ficou chupando o dedo. Tá? Ele deu essa subida forte, não deu nada, não deixou nada para gente. Quem ficou esperando que ele fosse fazer aquela jogadinha que ele sempre faz, ele não fez. Tá? Então, simplesmente o HK subiu reto. Tá? O Alce também vem numa trajetória já desde aqui, ó. Aqui, ó, se você pegar aqui, por aqui assim mais ou menos, a gente consegue identificar uma linha de tendência de alta que vem sendo mantida. Aqui está a abertura do mercado ontem, tá? Aqui, ó, nesse candle aqui já está aberto, tá? Às 20 horas. Então, a gente vê que estamos numa trajetória de alta. O estocástico aqui, olha como funcionando bem, tá? O estocástico sempre dando boas indicações de compra para a gente ir venda. Então, o estocástico bateu na região de sobrevenda, virou para cima. Se eu tenho uma formação de reversão no gráfico, é uma possível compra. Mesma coisa aqui, virou para cima, está numa região onde ele tem um cruzamento com a sua média, ou seja, ele inverteu a polaridade e tem uma formação nos candles, que é uma formação de reversão, eu tenho uma oportunidade de compra formada. Por que eu só falei das duas compras? Por causa das médias móveis. Tá? Então tudo é um contexto. Eu estou em médias móveis de compra. Tenho a 8, a 20 por cima da 80. Se eu estou com a 20 por cima da 80, eu não vou pensar em vender enquanto esse cenário aqui não se inverteu, ou seja, enquanto essa média de 20 não passar para baixo da média grande. Tá? Enquanto isso, eu só estou pensando em compra. Ou seja, qualquer recuo à média com um sinal de reversão e que o meu estocástico esteja demonstrando já a fraqueza da venda, seja porque está numa região de sobrevenda, ou seja porque fez um novo cruzamento de alta, tá, aqui no estocástico, eu posso considerar a entrada. E como é que eu faço essa entrada? Eu posso pegar o meu risco, tá, e simplesmente colocar aí, pensar em 1,5, 2 para frente. Essa operação aqui teria pago 2, tá, que está aqui, essa linha aqui. Para tirar um pouquinho das linhas aqui, ó, só para tirar a confusão ali do gráfico. Ó, só rapidinho para tirar a confusão do gráfico ali. Ó, essa operação aqui, ó, entrada aqui no rompimento desse candle verde aqui, tá? No rompimento da máxima dele, teria pago praticamente 2 para 1. Então o cara botou de risco aqui 100 dólares, ele levou 200. E aí, outra operação aqui, só que assim, não estou comentando os horários, tá, das operações, e não vou comentar os horários, porque daí é a disponibilidade e a disposição de cada um. Essa operação poderia ter sido feita aqui na entrada, essa segunda operação na entrada da superação da máxima, do rompimento da máxima do candle vermelho anterior,
também outra operação de 2 para 1. Tá? Então, aqueles que gostam, ou porque não tem tempo, ou porque preferem operar na madruga aí, 2 operações aí no alce que deu bom. Tá? Vamos falar de Nasdaq rapidinho, nosso tempo está correndo aqui. O Nasdaq, a gente vê o Nasdaq bem lateralizado, tá? No 15 minutos. No 60 não vai estar diferente. 60 não vai estar diferente. Lembrando que a gente está com o Nasdaq. Os índices americanos eles estão buscando novas máximas a cada dia. Tá? Então, a cada dia a gente está buscando novas máximas. Enquanto esse cenário aqui estiver prevalecendo de médias alinhadas em compras, a gente tem que pensar muito bem antes de venda, porque uma venda torna-se uma operação de maior risco. Então, se você pega aqui, ó, essa queda aqui enorme que a gente teve lá no dia 18 de dezembro, eu acho que aqui, não me lembro agora se foi PMI, foi taxa de juros, teve um evento aqui, que não está aqui marcado mais, mas teve um evento econômico aqui, que agora eu não vou me recordar, mas esse ciclo está prestes, tá? Esse ciclo está prestes a ser totalmente superado por essa pernada de alta que vem se mantendo forte, tá? E que vem jogando a gente para enxergar para uns alvos aqui na faixa de 22.150, tá? Quem diz 22.200 talvez, tá? Brevemente a gente vai estar nesses patamares. Quando é que vai chegar lá? A gente não tem como saber, tá? Aqui a gente faz análise técnica, não faz adivinhação. Mas o cenário é totalmente favorável para a gente pensar em compras, ou seja, eu olhei esse cenário, eu vou no gráfico que eu quero operar o gráfico de 5 minutos, tá? Eu já sei que enquanto o meu gráfico maior está com as médias alinhadas, eu vou desprezar sinais de venda. Tá? Se eu quiser trabalhar dessa forma, é um direito que eu tenho, porque eu vou desprezar os sinais de venda e eu vou ter sempre uma probabilidade maior a meu favor. Vocês podem ver que aqui no gráfico de 5 minutos, quase todas, as operações de compra, ela vai te entregar um payoff muito melhor e uma operação muito mais sossegada do que as operações de venda. Tá legal? Por quê? Porque na venda eu estou contra a tendência do gráfico grande, do gráfico pai, vamos dizer assim. Tá? Para não dizer que eu não falei de moeda, vamos olhar aqui o AUD-JPY. Vocês podem ver que mesmo com a alta de juros lá no Japão, deu um excelente movimento de alta aqui no par. Tá? O USD-JPY, mesma coisa, totalmente influenciado pela alteração na taxa de juros do Banco do Japão. Movimento de alta também, valorizando aí, o dólar se valorizando sobre o JPY, e no caso do ALCE aqui também se valorizando sobre o JPY. Tá? Então, com o aumento da taxa de juros por lá, fica valorizado outros pares aí, tá? Na correlação. Euro a gente viu lá o dólar index no início fazendo um movimento de queda, o euro está fazendo um movimento de alta, na mesma proporção. O dólar index começou a recuperar da queda, o euro começa a cair, respondendo à correlação bem direta entre os dois. Tá, vamos ver se dá um tempinho de olhar o ouro aqui. O ouro também está em região de topo, tá? A gente pode olhar aqui nos 60 minutos. Região de topo, claríssimo, tá? Claríssimo. Perigo comprar aqui nessa região, tá? Não ser um rompimento muito forte com o volume, mas é um perigo, tá? Eu penso muito mais numa correção antes de uma nova subida do que numa subida desenfreada aí, porque se você parar para pensar, quem veio entrando ao longo dessa pernada de alta já está louco para realizar. E onde é que o cara vai realizar? Nos topos anteriores. Tá? Então, esse é o raciocínio que a gente tem que ter antes de fazer uma entrada. Por que aqui seria uma boa compra? Ora, não é uma boa compra. O cara veio comprando, veio carregando lá de baixo, chegou num topo anterior. Qualquer movimentaçãozinha aqui, o cara vai pensar em vender. Tá? Olhar rápido aqui o petróleo segue estável. Ontem deu uma queda, eu tinha desenhado um canalzinho aqui num gráfico menor, se eu não me engano, 5 minutos, foi perdido, tá? E agora a gente bateu num fundo aqui e estamos tentando recuperar. Pessoal, deixa eu só botar aqui o 5 para vocês verem o canal que eu estava falando ontem. Ele vinha nesse canalzinho, ó, perdeu o canal e daí então foi esse movimento. Pessoal, sexta-feira então, muito cuidado aí, muita prudência, tá? Tomem cuidado nas suas operações para não devolver o lucro, não estragar teu final de semana, não ficar aí com o final de semana
ruim.